Olá, nossos amigos, espectadores, nossos seguidores, associados, todo o nosso ecossistema empresarial, todos aqueles que buscam aqui inspiração e que caminham conosco. Estamos aqui para mais um podcast da Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Teresópolis. Todos esses nomes, o que você prefere ser chamado, mas que nós comumente chamamos de amigos, nossos parceiros aí de jornada, nos desafios que nós temos sempre. Seja muito bem-vindo. Hoje temos um convidado para lá de especial, que ele vai se apresentar, Juan Lima, especialista em benefícios fiscais, um consultor que certamente vai trazer muito conteúdo, muita inspiração aqui para todos. Muito bem-vindo, Juan, muito grato pela sua presença aqui. Nós estamos todos gratos pela sua presença e te agradecemos demais. Então, eu queria te dar essas boas-vindas e deixar você se apresentar, falar um pouco da sua história, da sua jornada. Perfeito. Primeiro, agradecer, Felipe, pela oportunidade de estar aqui um pouco para falar de benefícios fiscais, principalmente do nosso querido estado, do nosso Rio de Janeiro. Basicamente, gestor de projetos, formado pela FESP, Fundação da Escola, pós-graduado em gestão de projetos, planejamento tributário. E basicamente a minha vida profissional se deu num órgão que eu tenho muito carinho, chama-se Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro. Tive a oportunidade, por lá fiquei quase que 10 anos, né, em conjunto com a Secretaria de Desenvolvimento. E lá tivemos a oportunidade de aprender um pouquinho sobre a forma de benefícios fiscais e também de desenvolvimento econômico como um todo. Legal, bacana. E nós aqui sempre falamos sobre o associativismo, que é a associação comercial. Nessa jornada aí que você começou na companhia e tal, e depois se transformou num consultor, numa pessoa que traz orientação, e como você enxerga essa conexão do desenvolvimento econômico, da CODIM, do seu trabalho com as associações? Basicamente o intuito é passar todas as informações pertinentes, né, para o desenvolvimento econômico. Atualmente o Estado tem uma política muito interessante, por força dos seus benefícios, estão muito bem desenhados, né, todos convalidados junto ao Conselho Fazendário Nacional. Então a gente passa as informações, as listas, quais são os melhores benefícios fiscais que podem ser aplicados em determinados segmentos, em determinados setores ou até mesmo regiões. Então, a ideia é conceder o máximo de informações, de modo que os empresários, as empresas tenham esse portfólio para que possam ser aplicados. Isso. Assim, Juan, eu gostaria também, já que você falou pela sua jornada, você conectou com o associativismo, queria que a gente falasse um pouco de como é que foi isso, e como é que os nossos caminhos se cruzaram, né? Como é que a gente se conheceu. Acho que foi uma história legal, porque nasceu de uma dor, a gente foi procurar, e um amigo em comum nos levou lá e queria que a gente explorasse isso, que você falasse se muitas empresas te procuram com dores semelhantes e que a gente contasse um pouco dessa história. Perfeito. Muito bom, Felipe. Na verdade, tive a oportunidade de conhecer o nosso presidente, né, o Felipe. Ele esteve lá no nosso escritório através de um grande amigo em comum, também aqui do nosso município de Teresópolis. E até então ele não tinha a ciência da necessidade de um recadastramento anual, que era uma obrigatoriedade da Secretaria de Fazenda naquela ocasião. E possivelmente, caso ele não efetivasse dentro daquele prazo, inclusive era o último dia, né? Eu acho que foi, desculpe a expressão, não sei para quem acredita, eu acho que o Papai do Céu até direcionou para que a gente estivesse juntos naquele momento. E aí, ao externalizar essa questão, você se preocupou e falou: eu acredito que eu não tenha feito esse procedimento. E, obviamente, naquele momento a gente se preocupou em verificar o que seria necessário para efetivá-lo, de tal forma que, enfim, cumprisse todos os dados que a Secretaria de Fazenda naquele momento precisaria. Então, de lá para cá, o Felipe, inclusive, acho que eu posso colocar aqui, Felipe, me deu a oportunidade. Sim. A gente assessora o Felipe há quantos anos, Felipe? Aqui acho que a gente já está falando de 5, 6 anos? É mais. Mais um pouquinho? Deve ser 6. Para 7. 6. Talvez quase 7 anos. Isso aí. Então a ideia é fazer com que os empresários tenham essa segurança, né, da legislação como um todo, mas não quer dizer que a assessoria seja obrigatória, correto? Sim, correto. Felipe? Tanto é que o seu primeiro benefício fiscal, você teve a oportunidade e buscou sozinho junto à companhia, sim, que é uma companhia de portas abertas, né? Todos os presidentes que passaram por lá sempre atendem de forma muito atenciosa todos os empresários. E tive a oportunidade de assistir recente um podcast que vocês fizeram aqui, com a presença do atual presidente,
que tem feito uma belíssima gestão, na minha opinião. E você externalizou para o público como você teve a oportunidade de chegar até o seu primeiro benefício fiscal. Sim. E pelo que eu entendi, não houve nenhuma assessoria, nenhuma consultoria, correto? Não, nada. Nós tivemos algumas portas abertas por conexões que nós fizemos, mas de uma maneira muito que na tentativa e erro. Então, algumas pessoas nos deram uma dica de como chegar no Codim, e aí a pessoa só marcou uma reunião lá, e aí foi muito positivo isso. O nosso segundo benefício também eu comecei sozinho. Certo. Mas já estava em curso, mas aí depois vocês nos assessoraram na hora de fazer os procedimentos finais. Certo, né? certo. De entrega de documentos, tudo, mas também eu cheguei a fazer o projeto. Perfeito. e desintegrei, e entreguei o projeto. Mas é muito desafiador. Mas a questão é que é o seguinte, por mais que são poucas pessoas que conseguem fazer sozinhos, então, por causa da complexidade, não é uma questão de obrigatoriedade, mas é complexo. Mas eu tinha uma chance de perder o benefício. Por quê? Isso deveria ser uma obrigação do contador fiscalizar se tinha um recadastramento? Possivelmente sim, mas de uma maneira muito, muito conceitual, porque isso não consta no nosso contrato. Na verdade, Felipe, eu até defendo os contadores em relação a esse tema. Sim. Eu sempre explico o seguinte. O contabilista, quando ele fez a sua faculdade, ele se formou e ele se desenvolveu para o modelo normal de tributação. Sim. Feito? No ato em que as empresas buscam o chamado benefício fiscal, ele passa a ser um tratamento tributário diferenciado. Sim. Não que o contador não possa ter a oportunidade de se especializar naquela função, mas eu não vejo como uma função obrigatória. Perfeito? Por isso que, obviamente, existem consultorias especializadas. E a consultoria, na minha opinião, perante as empresas e aos empresários, elas existem para dar a orientação adequada, de modo que a empresa consiga exercer o seu direito dentro de um prazo menor. Porque, obviamente, você que fez seu projeto no primeiro momento, você deve ter perdido algum tempo, né, no sentido de execução, de construção dessas informações. Então, quem já está mais acostumado, como tudo na vida, consegue desenvolver de forma mais rápida, mais prática e mais contundente. Então, acho que a consultoria ela vem com esse objetivo. Perfeito? Sim, perfeito. E, assim, mas contribuindo com o que você falou, eu fiz um projeto que foi negado. Certo. Depois eles muito gentilmente me deram as orientações, me deram o feedback do que eu precisaria melhorar. Voltei no que eu brinco, que voltei na prancheta. Voltei para o meu projeto lá, fiz as melhorias e depois foi aprovado. Com uma restrição, mas foi aprovado. E isso foi uma conquista. Uma pessoa que não sabia nada, não tinha ninguém aqui na cidade, na época, para falar absolutamente nada para mim. Ninguém sabia de nada, todo mundo que eu perguntava tinha uma escuridão em torno do assunto e a gente foi meio que na raça. Mas, assim, outros momentos que nós fizemos junto com a consultoria foi muito mais amena, muito mais tranquilo, mais rápido, como você falou, sem esse vai e vem. Então isso realmente é de um valor inestimável. E eu falei do contador e falei que isso não consta em contrato, você falou muito bem de defender, mas eu também defendo porque, assim, é uma novidade. É algo que não foi combinado na hora que você apertou a mão ou fez um contrato. Perfeito. Então, assim, eu falei, isso seria responsabilidade do contador? Foi mais uma provocação do que uma afirmação. E não é muito sutil. Então a gente tem que entender o seguinte, tem que ter um acompanhamento. Como eu não estava fazendo, não tinha tempo com minha empresa, como empreendedor que sou, com múltiplas funções, multitarefa, multidisciplinar, lida com várias questões simultaneamente, como é que eu vou acompanhar isso? Perfeito. E aí foi providencial eu ter chegado lá e eu sem titubear, vamos fazer a manutenção preventiva. Não fiquei com aquela mesquinharia, não, meu contador tem que fazer, eu pago para isso. Não, isso não estava no escopo. Eu reconheci isso de imediato. Foi uma das melhores coisas que nós fizemos. Porque, assim, houveram outras pegadinhas aí em outros momentos e vocês estavam sempre com a antena e o radar ligado em tudo. A gente nunca foi pego de surpresa. Na verdade, até peço desculpas, Felipe, não querendo te corrigir, mas eu nem encaro como pegadinhas, né? Eu digo o seguinte, a Secretaria de Fazenda, ela tem a obrigação de efetivar o acompanhamento do cumprimento dos requisitos formais
daqueles que estão se utilizando de benefícios fiscais. Porque a gente entende, né, isso é muito fácil de observar, é uma renúncia fiscal. E a concessão do benefício tem que ser concedida com muita responsabilidade, né? Então, para que a Secretaria de Fazenda, junto com os órgãos de controle, na minha opinião, ao observar quem é quem, no sentido de quem está, de fato, cumprindo com esses requisitos, ela precisa montar ferramentas e estratégias de verificação. Então, existem, né, os relatórios de desempenho, os recadastramentos anuais, inclusive as próprias intimações, de modo a verificar e identificar se as empresas de fato estão cumprindo. Eu acredito que isso seja super importante. E por que talvez, né, a Mauler, que é a empresa que eu faço parte, esteja sempre antenada nessa questão? Primeiro que a gente só faz isso. Basicamente, são os nossos 3 pilares, né? A gente diz que a Mauler tem por objetivo, inicialmente, identificar o melhor benefício fiscal à estrutura de negócios, porque muitas empresas, Felipe, chegam até a gente querendo falar de RIO-LOG, querendo falar de Lei 6979, que são as leis mais demandadas do Estado do Rio de Janeiro. Mas eles talvez nem tenham ciência da magnitude dos benefícios fiscais que existem. Por segmento, por região, por questões mais técnicas, pela estrutura de compras e vendas. Recentemente a gente tem um caso agora em vigor que tem impactado o Estado, que é, não vou dizer a queda, mas a suspensão da concessão da Lei 6979. Né? O próprio município de Teresópolis conquistou recentemente a possibilidade da obtenção desse benefício, que passou a vigir legalmente a partir de dezembro de 23. E, infelizmente, agora, no último dia 3 de junho, o Estado, por força de orçamento, cortou a concessão. Isso que é algo que eu acredito que tem que ser revisto, porque a Lei 6979 é a que atrai o maior número de empresas, de estabelecimentos industriais para o nosso Estado. Mas, obviamente, no ato em que a gente se pega, né, no sentido de avaliar qual é o melhor benefício fiscal e já não tem mais aquele benefício que era a estrutura principal, a gente tem que começar a estudar, concorda? Concordo. E a gente, nesse período, né, de junho para cá, a gente começou a identificar que existem diversos outros benefícios fiscais que são factíveis, inclusive melhores do que a própria Lei 6979. Então isso chamou a atenção. A gente vem realizando estudos em relação a esse tema, inclusive, Felipe, do teu segmento. É um passo que eu não tinha tido a oportunidade de externalizar para ti, porque esse tema está sendo ainda finalizado, mas o setor, né, de siderurgia, metalurgia, que estão muito vinculados à 6979 e a atual lei, que é a 8960, do setor metal mecânico. Vocês sofrem muito na venda final, porque o consumidor final ele não está abarcado 100% na legislação, porque você só pode vender até 10%. Isso. E ainda assim, você não tem o recolhimento dos 3%, você só paga os 13%. Os 13, isso. Que isso onera majoração bastante a tua operação. Então a gente encontrou um modelo, perfeito? Que a gente vai sair dessa limitação de venda para 10%, porque quando a gente fala consumidor final, a gente está falando das construtoras, né, que exigem um forte volume de materiais, que são aqueles materiais que vocês industrializam. Então a gente já encontrou um modelo de solução para isso. Então, só retornando à parte principal, o segundo pilar da Mauler é a assessoria tributária para manutenção preventiva, que é exatamente o que você nos deu oportunidade para estar executando. E a ideia é efetivar todo o acompanhamento através da origem das informações, portanto, Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro. Ontem mesmo saiu no Diário Oficial uma legislação extremamente importante no que se refere à forma de escrituração do Fundo Orçamentário Temporário, que é o FOT. A gente sabe da necessidade do recolhimento desse FOT, que basicamente é 10% do ganho que as empresas têm, né, entre o modelo normal e o modelo incentivado. Ontem, a Secretaria de Fazenda publicou em Diário Oficial um modelo diferenciado na forma dessa escrituração e que só vai passar a vigir, obviamente, a partir do mês subsequente. Então, assim, a gente parte do raciocínio e da verificação da origem dessas informações, motivo pelo qual a gente consegue exercer o que nós chamamos de manutenção preventiva dos benefícios. E, por fim, a gente auxilia também as empresas
na obtenção desses benefícios, na construção de um projeto muito bem elaborado, que eu acho que vale a pena, Felipe, se você me permitir, passar para os demais, como se dá. Você me permite fazer esse comentário? Sim, sim. A gente tem observado, principalmente nas pautas, né, que são publicadas no Diário Oficial, para que as empresas cheguem até a concessão, elas precisam ser apreciadas por uma comissão, que é a Comissão Permanente de Políticas Públicas para o Desenvolvimento Econômico. Essa comissão, Felipe, participam 3 secretários de Estado. O secretário de Desenvolvimento, Fazenda e Casa Civil. Portanto, são 3 votos para a observação da aprovação ou não de projetos de benefício, para vocês observarem o quão é importante esse assunto, que envolve 3 grandes secretários da estrutura do nosso governo. Então, basicamente, as empresas precisam, para os benefícios que são onerosos, apresentar projeto com viabilidade junto à CODIN, que é a Companhia de Desenvolvimento Industrial. A CODIN, inicialmente, ela faz uma análise através de uma comissão que é a COEM, que é a Comissão de Estudos Mercadológicos. Lá eles vão observar a primeira nota, que vai ser observada para efeitos de concorrências predatórias, impacto no que se refere a mercado. E a partir de então, vai direto para um setor específico, especializado de análise de projetos, onde eles vão determinar uma nota, que nós chamamos de nota metodológica. Essa nota metodológica é como se fosse uma prova, Felipe. Você tem lá um projeto de viabilidade que é econômico, financeiro, fiscal e social, porque envolve a necessidade de empregabilidade e geração de renda. E, basicamente, é uma prova que você precisa acertar 70% daquela prova. Perfeito? E assim sendo, as empresas que conseguem demonstrar um projeto viável que acertam essa prova com 70%, elas tendem a ter o que nós chamamos de parecer opinativo favorável pelo órgão que é a CODIN. Em seguida, esse processo é encaminhado à Secretaria de Fazenda para efetivação das análises cadastral e fiscal. Essa análise ela é muito importante para verificar se a empresa, se os sócios e se as empresas que possuem participação em administração, elas detêm de algum débito, se porventura estão em aberto com alguma questão junto ao Estado. Porque é óbvio, evidente, Felipe, você não consegue crédito no banco devendo alguma coisa, você concorda? Concordo. Então, óbvio, evidente, que a Secretaria de Fazenda não vai dar um parecer opinativo pelo deferimento de um projeto onde a empresa, ou o sócio, ou alguma empresa que ele esteja vinculado, esteja com algum tipo de débito. E aí o que a gente faz? A gente sugere para todas as empresas. Tem que ser feito o acompanhamento semanal via DEC, via Fiscofácil, via ECAC, que é o que a gente faz todas as segundas-feiras no nosso escritório, de todas as pendências vinculadas às empresas. Porque uma coisa eu posso lhe dizer, Felipe, na minha opinião, tá? Não tem esse dado de forma correta. Na minha opinião, a cada 10 empresas que é indeferida no estado do Rio de Janeiro para efeitos de concessão de benefícios, na minha opinião, é por equívoco de projeto e porque não houve um acompanhamento específico das pendências relacionadas nesses sistemas. E essas pendências, Felipe, podem ser pendências pequenas, como nós já tivemos, inclusive. Você, num eventual investimento comprando um caminhão, existe aquele resíduo do IPVA. E às vezes você ainda nem teve a oportunidade de puxar lá e já está aparecendo no sistema como um débito. Então essas análises elas precisam ser realizadas de forma assertiva para garantir uma boa tramitação processual. E aí, por fim, no ato em que a Fazenda também concede lá o seu parecer, independente se é favorável ou não, esse processo segue para essa comissão. E essa comissão é muito importante frisar também, Felipe, essa comissão, na época que eu tive a oportunidade de ser técnico, auditor de análise de projetos, ela ocorria no máximo 2 a 3 vezes por ano. Então, era algo que demandava muito tempo. A concessão de benefícios fiscais do nosso estado chegava aí 3, já tive casos, 5 anos. E hoje nós temos uma política de desenvolvimento que eu acho que a gente tem que colocar aqui, inclusive em agradecimento ao governo. A comissão ela vem se reunindo a cada mês e com a média de análise de projetos de 30 a 40 processos. Por que a gente tem essa informação, Felipe? Basta olhar o Diário Oficial.
Porque a Mauler, o que a gente faz, Felipe? Quando sai o Diário Oficial, a ata, a gente não se apega a olhar tão somente os nossos clientes. Né? A gente acaba analisando todo, muito embora porque é importante a gente saber como está se comportando a análise. Né? O que as empresas estão errando, qual é a forma de verificação. Então é possível identificar, isso é público, está no Diário Oficial, como a comissão ela vem se comportando e também qual é o nível de projetos que estão sendo analisados. A última, por exemplo, foram 57, se eu não me engano, um número bastante expressivo, na minha opinião. Talvez tenha sido recorde, eu não tenho esse dado. E o que eu posso dizer é que o Estado, nesse momento, tem trabalhado fortemente para a concessão desses benefícios, obviamente para empresas que tenham regularidade. Sim. Gente, olha só, nós estamos verificando aqui que nós temos um tesouro aqui sendo dado aqui de uma maneira muito gentil, graciosa e gratuita. Vamos ligar as antenas aí, porque realmente tudo que ele falou foi muito, muito precioso. Eu queria destacar que ele falou aqui do FOT, e a gente vê no mercado algumas pessoas chamando ainda de FEF. Exato. Exato. Para você ver como as pessoas não se atualizam. Certo. A gente precisa estar ligado nisso, gente. Ele falou aqui de uma coisa que saiu ontem. E por mais que eu procure ser antenado, como é que eu vou saber o que saiu ontem, a menos que eu tenha calhado de estar num dia que eu dei uma olhada no assunto, assim como tem um dia que eu tô com um olhar mais voltado para a logística, ou mais para o financeiro, mais para o marketing, mais para o RH, mais para contabilidade, mais para segurança do trabalho. Olha só. Aí eu tô há umas 2 semanas sem olhar isso. Olha só, tem novidade ontem, tem novidade semana passada, tem coisas aí que podem impactar o nosso negócio, como ele falou, dos 10%. Olha a importância da gente estar linkado com pessoas que estão especializadas no assunto. E se tem 57 análises, é porque as pessoas perceberam que isso faz muita diferença. E é porque o governo do estado também percebeu que isso é um fator crítico para o desenvolvimento de um estado. Isso já aconteceu, infelizmente, antes em outros estados. Então, o estado do Rio de Janeiro já se conscientizou e está atrás de soluções para ter mais casos e dar competitividade para o nosso estado, que passou anos tendo a tributação talvez mais confusa, certo. Mas não talvez, mas com certeza a mais cara, as alíquotas mais altas e absurdas. Então, isso é uma correção. Quem está ligado nisso, certamente vai colher frutos. Quem está desligado disso aí vai deixar de abraçar grandes oportunidades. O que a gente pode falar sobre oportunidades de crescimento? Falamos de questões técnicas que são essenciais, cruciais. Falamos das atualizações. Mas o que você enxerga de oportunidade? A gente aqui não cita nomes, mas você pode citar casos. Não tem nada combinado aqui, vocês sabem disso. A gente é muito espontâneo aqui. Mas você pode citar casos de empresas que, de repente, eram micro e hoje são gigantes. Regiões que, de repente, abraçaram isso. Associações que, de repente, tiveram... tem muitos casos para contar agora. Você poderia falar sobre oportunidades? Claro. Felipe, assim, o nosso estado ele é muito plural, né? Principalmente em oportunidades. Principalmente o estado do Rio de Janeiro, que tem uma economia, na minha opinião, bem centralizada, robusta, com um consumo espetacular. Tanto é que os demais estados ficam a todo momento observando, né, as ações, as verificações do estado do Rio de Janeiro. As pessoas acabam sempre falando mal. Claro que nós temos os nossos problemas, principalmente em violência, mas eu acredito que cada dia que passa a gente vem melhorando. E o fato é o seguinte: ontem mesmo eu tive a oportunidade de falar com uma grande empresa do setor de laticínios, que tem estudado a vinda para o nosso estado, e obviamente acaba travando em algumas questões, como por exemplo a nossa bacia leiteira. Essa bacia leiteira não é uma bacia robusta, mas óbvio, evidente que a gente sempre tem que buscar as soluções. Então, existem sempre empresas observando o estado do Rio de Janeiro. Outros exemplos, a gente também está atraindo para o estado do Rio de Janeiro, isso já foi anunciado, eu posso falar perfeitamente, a segunda maior fábrica de ração do Brasil. Essa fábrica, Felipe, ela já vinha estudando o estado do Rio de Janeiro há mais de 5 anos. Tá? Ela, infelizmente, teve
algumas assessorias que levaram informações equivocadas, por isso que esse tempo se deu. Isso acontece, infelizmente, eu fico triste, mas acontece. E por fim, conseguimos identificar o melhor local para essa empresa, que vai ser em Cachoeira de Macacu, uma área de mais de 200 mil metros quadrados, investimento bastante robusto, que vai gerar minimamente aí acima de 300 empregos, diretos e indiretos. Então é um projeto muito interessante para o estado do Rio de Janeiro como um todo, mas nós temos também os locais, né? Não só aqueles que a gente consegue atrair. Mas recente eu tive a oportunidade, talvez aí não mais do que 3 anos, e percebi que nós temos no nosso estado uma das maiores empresas de e-commerce de moda, fitness, né? Principalmente a moda feminina. Essa empresa fica localizada no município de Nova Friburgo, com um volume bem expressivo, e a gente conseguiu identificar como mudou a vida da empresa no ato da inserção do benefício fiscal. Que, diga-se de passagem, é um benefício que pouquíssimas pessoas têm conhecimento, que é o e-commerce. Não sei se você tem conhecimento que no nosso estado nós temos sim um benefício fiscal que atribui uma redução de carga tributária para as empresas que vendam através de plataformas eletrônicas. E o mais interessante, Felipe, esse benefício é de 2004, portanto a gente está falando aí mais de 20 anos. Ele na verdade completou 20 anos no último 4 de outubro, que foi a data da publicidade dele, 4 de outubro de 2004. E esse benefício... É hoje. É hoje, né? É hoje. Então, dar parabéns aí. Que interessante. Dá um bolinho aqui de 20 anos. Que interessante, que interessante. E aí qual é o fato? Esse benefício, Felipe, atualmente, eu talvez eu possa errar aqui no meu catalogar de informações, mas não existem 11 empresas enquadradas. Olha. Aí você fala assim, mas Juan, por que só existem 11 empresas enquadradas? É muito simples, Felipe. Primeiro, que o Estado, ele ao longo desse período, de fato, não teve um divulgar, né? Coisa que essa atual gestão tem realizado e muito. Tanto é que vocês podem fazer a verificação de quais foram as empresas, né? A quantidade de empresas enquadradas lá atrás e nesse momento. E são empresas gigantescas, né? A gente está falando de B2W, a gente está falando de Nova.com, são empresas bem estruturadas. E por fim, o Estado tem dado oportunidade para as empresas menores serem enquadradas. Então, assim, o Estado ele não vê se o projeto é um projeto estruturante, se é uma empresa grande, se é uma empresa pequena, se ela está nesse momento saindo da composição do modelo tributário simples nacional. O que o Estado vê é a viabilidade do projeto. Se o projeto tem viabilidade, existe a concessão. Então, assim, essas são as oportunidades que estão ocorrendo no nosso Estado. Vejo que muitas empresas precisam avaliar melhor o benefício chamado RioLog, porque ele tem 4 formatos de enquadramento, não é tão somente para comerciais atacadistas, né? Ele também é focado em centrais de distribuição que estão vinculadas às indústrias, tanto de dentro ou de fora do Estado, dentro da composição, da forma, da estrutura de negócios. E, por fim, há o comércio exterior, né, que são as empresas que importam para comercializar na interestadual. Nós estamos agora, na minha opinião, o Estado do Rio de Janeiro está com um porto cada vez mais estruturado, apesar de ser o mais caro ainda do Brasil, na forma de operação, mas cada dia que passa, das facilidades, das formas, né, da formatação, principalmente de importação. O próprio Felipe, né, Felipe, quando eu conheci, estava estudando isso Sim. Deixou de ser uma realidade. Quem sabe até a gente pode estar voltando a estudar. Isso depende de momento, de câmbio. Mas é um fator importantíssimo. Você está linkado também com o que está acontecendo no mundo. Porque oportunidades surgem em muitos momentos, então tem que estar preparado. A todo momento. Então, assim, eu queria, como você me perguntou de forma abrangente, né, eu tentei passar aqui da forma mais objetiva possível, mas eu vejo que as empresas, independente de serem estabelecimentos industriais ou atacadistas, que observem os formatos de possibilidade do RioLog, que tem trazido grandes oportunidades, obviamente fazendo algumas ressalvas, que é a questão do varejo. Tecnicamente falando, na minha opinião, apesar de não ser mais integrante do governo do Estado do Rio de Janeiro, digo que o varejo ele não se enquadra na formatação do benefício fiscal do RioLog. Está havendo, Felipe, você que também é do segmento de materiais de construção,
não sei se você já percebeu, está havendo um movimento, né, de alguns varejistas, na minha opinião, muito mal orientados, Sim. a buscarem o benefício do Rio Log. O Rio Log não é para varejista. O Rio Log está vinculado a comerciais atacadistas, importadores e central de distribuição. E aí, Felipe, tem ocorrido no mercado, é um tema até um pouco sensível, mas acho que é importante que as pessoas saibam, que lojas que têm um poder de compra, né, que o empresário tem a oportunidade de ter 5, 6, 10 lojas ou mais, eles acabam entendendo que há a viabilidade de montar um CD, né, colocar ali um comércio atacadista, onde eles, no primeiro momento, estariam comprando essas mercadorias dos seus fornecedores, das indústrias, sem a substituição tributária e repassando essa mercadoria com uma ST inferior. De fato, na forma lógica, isso funciona super bem. Só que a legislação, ela não permite isso, Felipe. O regulamento do ICMS do Estado do Rio de Janeiro, ele prevê que quando há a interdependência das operações, o valor de partida para o cálculo da substituição tributária deixa de ser o valor praticado pelo comércio atacadista e passa a ser o preço médio praticado pelo varejo. Portanto, não teria nenhum ganho, nenhuma vantagem. E aqueles que tentarem e viabilizarem as suas operações nessa formatação estarão atraindo um passivo tributário. Porque possivelmente numa primeira fiscalização, caso encontre, né, um auditor fiscal que tenha conhecimento técnico suficiente, obviamente essa empresa será penalizada. Então, eu mesmo, Felipe, tive a oportunidade, sentei à mesa com diversos empresários, sentei à mesa com diversos conselheiros de grandes empresas do setor varejista do nosso estado, principalmente do teu segmento de materiais de construção, empresas inclusive com administração estrangeira, e eu defendi categoricamente que não há possibilidade de aprovação de empresas que tenham conotação de comércio varejista no Rio Log. Então a gente defende muito isso, a gente sugere isso aos empresários e a gente orienta que eles não busquem esse caminho. Tentem buscar outras formas de obter uma competitividade, né? Negociar com o fornecedor, externalizar. Fazer cooperativas para comprar melhor, importar alguma coisa. Exato. E conjugar com uma exportação, pensar em verticalizar algum produto. Produto bem que tenha um know-how para você verticalizar, beneficiar, agregar valor ao produto. Tem que se pensar em muitas formas. A gente percebe nesse ramo aí de benefícios fiscais e de questão tributária que tem gente que faz igual aquela pessoa. Vou reformar minha casa. Vou melhorar minha sala. Vou reformar minha cozinha. Aí pega aquelas revistas de arquitetura, aí começa lá a olhar. Ah, gostei desse piso, desse tapete, dessa forma de decoração, desse estilo, vou fazer isso aqui. Ou então, busca uma orientação não tão boa, mais caseira, tal, pega lá um santo de casa, tal, alguém que vai olhar igual na revistinha lá, vamos fazer isso aqui. O que ele fez lá, eu vou fazer. Mal sabe ela que ela tem um mundo de oportunidades se ela conversar com quem entende do assunto, porque isso é customizado. A realidade da minha empresa é diferente da outra. Então, numa conversa, numa consultoria, numa assessoria, vão ser captadas essas questões. Ah, você tem um faturamento maior dessa família aqui de produtos? Poxa, isso aqui você pode conjugar com o comércio internacional. Isso aqui tem um benefício setorial para esse itemzinho aqui, que você poderia montar um outro CNPJ, separar a operação e ser uma pujança nisso aqui, e o resto todo você caminha normalmente. Todos exemplos aleatórios que me ocorrem aqui, mas isso é um trabalho artesanal e customizado. Não adianta querer massificar e querer ficar copiando o que outros fazem. Estou certo nessa minha análise? Totalmente correto. Inclusive, a gente está no momento que os empresários começam a avaliar, correto, Felipe? Se permaneço para aqueles que são menores, né, no Simples Nacional, se eu avalio se a minha empresa é melhor no lucro presumido ou real. Você mesmo já deve ter passado por isso, né? Hoje você está com uma empresa muito bem estruturada pela gestão, pela toda a formatação que você já tem, muito bem fundamentado no lucro real, né? Um plano de contas muito bem elaborado. Mas as empresas estão nesse momento, porque vai chegando o final do ano, como todos sabem,
né, que esse modelo tributário tem que ser observado logo no primeiro pagamento do ano, né? Portanto, em 25 as empresas voltarão a avaliar qual vai ser o melhor modelo tributário. E esse é o momento correto de começar a fazer as contas. Só que não adianta você observar, desculpe, né, o vizinho do lado. Pô, então, só porque ele é do mesmo segmento, ele é meu concorrente, ele está no lucro real, então preciso ir para o lucro real. Não. Vai depender da qual é a curva A dos teus produtos. Pode ser que sua rentabilidade, seu markup seja diferenciado. Enfim, existem existem variáveis que precisam ser observadas de tal forma para que a gente tenha a melhor tomada de decisão. Concorda comigo, Felipe? Concordo. Eu acho que esse é o modelo, né, que as empresas precisam buscar. E óbvio, evidente, eu entendo, Felipe, a busca de um profissional adequado, isso para tudo na vida, né? Sim, perfeito. Não só para efeitos de consultoria tributária, não só no nosso ambiente empresarial. Na área da saúde. Na área da saúde, principalmente. Tudo isso tem que ser visto em caso a caso. Então, eu vejo sim da importância e a gente consegue concluir, Felipe, quando existe uma escolha equivocada do modelo tributário, a empresa começa a amargar durante todo o ano do exercício fiscal. Hoje mesmo, vindo para cá, posso externalizar aqui uma questão? Claro. Uma empresária indicado também para um cliente, né, que o nosso negócio é muito isso, né, Felipe? Eu não tenho comercial. Cara, é confiança. Isso é confiança. E assim, quem me indica? São meus próprios clientes. Isso aí. Meus clientes falam, avalia aqui o trabalho do Juan, da equipe Mauler, para que você possa prosperar e assim a gente vai desenvolvendo. Então, recepcionei hoje uma ligação de uma empresária do município de Itaboraí e ela é do setor da reciclagem. E ela me externalizou que atualmente ela está no modelo tributário do Simples Nacional e faturando o teto. Sabe o que isso significa? Isso aí. A partir de 3.600 por ano, ela passa para apuração de débito e crédito. Perfeito. Mas você sabe quanto ela deve estar pagando de imposto hoje? No Simples Nacional? Vamos falar aí algo em torno de 12 a 15, para a gente botar ele uma distância. Na reciclagem, Felipe, existe um benefício fiscal. Sabe quanto você paga de ICMS? Esse eu não sei. Esse você não sabe, né? Eu vou lhe falar, é uma legislação de 2003, de 29 de setembro de 2003. Essa legislação que chama-se Recicla Rio, ela zera o ICMS, Felipe. Olha. Você tinha essa informação? Não. Não tem a menor possibilidade de ficar no Simples. Todas as empresas é muito diferente. Fazem reciclagem, vidro, plástico, metal, papelão, papel, qualquer tipo de metal. Essa empresa, ela paga zero do ICMS e concede na sua nota o crédito integral ao seu cliente. Uau. Perfeito? Então, se a gente parar para pensar que ela está num Simples Nacional pagando algo em torno de 12 a 15, estou chutando aqui para deixar uma coisa bem aberta. Se ela tivesse no presumido, de forma equivocada, que eu tenho mais uma notícia para te dar, produtos reciclados não pagam PIS e COFINS. Então significa dizer que ela pagaria abaixo de 3%. Concorda? Concordo, uma conta até fácil de fazer. Fácil e rápida. Então, assim, para você ver que a informação, ela é importante e muda a realidade dos negócios. Então, quando essas empresas chegam até nós, quando a Mauler Consultoria, junto com a nossa equipe, a gente começa a avaliar, a gente até a gente se assusta, né? Porque aquilo, com certeza, Felipe, está impedindo que ela cresça. Sim. Então, a informação, quando ela chega no momento certo, da forma correta, isso faz sim com que as empresas prosperem e com que as empresas se desenvolvam. Então, realmente, essa necessidade de uma análise mais criteriosa, seja por parte do contador ou de que seja um consultor especializado da área, isso é extremamente importante. Então, gente, nós temos aí um exemplo enorme de como que o entendimento correto da legislação, você se conectar com as pessoas certas, você pode ter benefícios aí que você nem imagina, nem sonha que teria. Então, muitas vezes a gente reclama da carga tributária e com razão. Muitas vezes a gente reclama da dificuldade da gestão tributária e com razão. Acho que a gente tem que cobrar as autoridades, cobrar a sociedade como um todo que isso tenha melhoras, que tenhamos progressos, mas muitas vezes também
as ferramentas estão aí e a gente não usa porque não as conhece, não sabe que elas existem. Então, vamos nos inteirar desse assunto. Benefícios fiscais é um tema hoje que certamente é um dos mais relevantes na parte tributária, que, por sua vez, também é de uma relevância gigante no contexto de negócios. Porque no nosso país, quem domina essa área tributária certamente vai muito na frente. Isso aí eu falo por experiência própria e ao conviver com outras pessoas também. Eu não conheço ninguém que está tendo sucesso que tenha uma visão tributária correta. Pode ter um talento comercial fantástico, pode ter tudo, vários fatores favoráveis, mas tem gente que agarra e tem gente que, ao desagarrar disso aí, deslancha. Então, Juan, nós agradecemos demais, isso é importante para a nossa cadeia produtiva toda, para o nosso ecossistema todo. Para você que nos ouve, queremos também conversar sobre isso, fazer mais eventos sobre esse tema, que isso esteja na pauta para a gente também colaborar com o que a gente está repetindo aqui sistematicamente, que é desenvolvimento econômico na veia. Isso faz parte, é um dos elementos aí do nosso composto químico para na veia, isso nos dá uma energia fantástica. Infelizmente a gente não pode prolongar muito aqui, então estamos chegando já para o final, mas tivemos uma riqueza muito grande, queria agradecer mais uma vez. E nós podemos, através dos comentários, dos insights, das demandas de vocês, programar outras ações também fora desse podcast aqui. Já fizemos um seminário sobre isso, né? Sim. Se podemos ter outros, ou juntar com outras entidades, quem sabe fazer algo de um alcance maior, algo com as novidades mais atuais, enfim. Bem, traz essas demandas aí, vamos conversar sobre isso. Tá? Queria deixar aquele momento final, deixar o Juan para fazer um momento de inspiração para os nossos ouvintes aí. Aí tá contigo para a gente finalizar. Perfeito, Felipe. Primeiro eu quero lhe agradecer pelo convite, tá? Muito feliz. Dizer a ti que me sinto privilegiado de tê-lo não só como cliente, mas como um amigo. Vejo a sua ascensão na forma profissional, né, de como você se preocupa de auxiliar as pessoas no desenvolvimento, né, porque geralmente as pessoas tendem a pegar as informações e internalizá-las. E vejo que você faz total questão de não só repassá-las, mas também auxiliar na aplicação. Então eu queria te parabenizar e te agradecer pela oportunidade. Tá bom, meu amigo? Parabéns mesmo aí pelo trabalho, pelo desenvolvimento. Juan, nós é que agradecemos. Não se esqueçam dos 3 Cs aí, de curtir, comentar e compartilhar. Que essa mensagem chegue a mais pessoas. Vamos continuar desenvolvendo nesses assuntos. Mais uma vez, nossa gratidão ao Juan Lima. E vem sempre com a gente. E, como sempre, muito obrigado.